E eu peço, claro, encarecidamente, o carinho da sua audiência e de toda a sua família. Esse é o nosso Balanço Geral Pernambuco, hein? Jornalismo com credibilidade. Câmera registra momento em que casal é assassinado a tiros em restaurante de Vitória de Santo Antão. Daqui a pouco nós vamos trazer essa ação criminosa que aconteceu, hein? Nós vamos relatar aqui no nosso Balanço Geral. Você vai ver também, bandido arromba uma hamburgueria e deixa um prejuízo de R$5.000 em Caruaru. Tudo foi filmado, hein? Daqui a pouco nós vamos mostrar e cobrar o trabalho de investigação por parte da polícia. Olha que susto, hein? Um caminhão que transportava água invadiu um canteiro de uma praça no município de Bezerros, no Agreste aqui do estado, aqui de Pernambuco, hein? Uma câmera de segurança gravou o momento em que o veículo desgovernado só parou depois de subir na praça. Uma mulher que caminhava próximo ao local se assustou com esse acidente, hein? Imagina, caminhão, meu irmão, olha, pesado, ó. Subiu ali a praça, parou em cima justamente do canteiro ali, da pracinha ali, ó. Olha, informação ao vivo, você sabe que é prioridade a marca aqui do nosso Balanço Geral. Um grupo denuncia que levou um golpe depois de comprar ingressos revendidos em comentários de Instagram de uma empresa de festas aqui no Recife. O problema é que eles confiaram nas pessoas que estavam revendendo esses tickets e não compraram pelo aplicativo oficial. O nosso repórter Renato Barros traz as informações. Pernambuco, vem comigo, hein? Renato, muito bom dia. Oi, Gernan, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral desta segunda-feira. E esse problema vai além de você apenas confiar numa pessoa durante uma venda. Isso também envolve o aplicativo que faz essa venda e eu vou explicar o porquê a partir de agora aqui no Balanço Geral. Vamos lá. Em determinados eventos, a gente sempre costuma ir no Instagram desse evento que vai acontecer. E muitas vezes, nos comentários, tem gente que coloca o seguinte: estou com ingresso à venda. Vendo o ingresso com preço de primeiro lote, que geralmente é mais barato. E aí o que é que o cliente faz? Opa, vou tentar pegar esse de primeiro lote que às vezes está mais em conta. Essa é apenas uma das formas que muita gente faz para vender um ingresso quando possivelmente não pode mais ir. Só que aí é que está. Quando você entra em contato com essa pessoa, você acerta que vai pegar esse ingresso, faz o pagamento e onde é que está entrando o golpe? O golpe entra quando, através do aplicativo onde esse ingresso é adquirido, a pessoa que vai aplicar esse golpe, o criminoso, ele pega, transfere o ingresso para o seu e-mail, a vítima recebe e vê lá, dizendo, opa, o ingresso está aqui, está garantido. Mas onde é que está a brecha e onde é que está o problema? O problema é que pouco tempo depois que esse Pix é realizado, o golpista recebe o dinheiro, ele transfere, sabe o que é que ele faz? Cancela a transferência. E aí, a partir desse momento que ele cancela a transferência, a vítima já fez o pagamento, achava que estava com o ingresso emitido, tudo certinho, só que quando vai para o evento ou quando vai trocar pela camisa, pelo abadá, enfim, descobre que aquele ingresso está inválido. Isso acabou afetando um grupo, né, de muitas pessoas que tentaram comprar ingressos nessa modalidade, mas acabaram sendo surpreendidas com isso que aconteceu. Deixa eu chamar primeiro aqui a estudante Francilene Gomes. Vou pedir para você ficar aqui, Francilene, para poder explicar para mim o seguinte. Você foi exatamente dessa forma, via Instagram, e como é que foi que esse rapaz, ele te abordou? Bom dia. Bom dia, Renato. Então, o que acontece? Na verdade, eu fui abordada por eles, né? A organizadora do evento colocou lá, avisando que estava próximo, e eu comentei, ansiosa nada. E aí, essa pessoa me abordou, me chamou no direct do Instagram, falou que tinha ingressos para a venda. Ele tinha 2 disponíveis, eu disse que só queria um. Ele me informou que era do segundo lote e como eu estava acompanhando os valores, eu vi que realmente o valor estava dentro do segundo lote. E a gente começou a conversar, inclusive eu falei para ele que eu não ia pagar enquanto eu não visse o ingresso na plataforma. Abri meu aplicativo da empresa, né, que estava sendo responsável por essa questão do ingresso e tal. Então, assim como você falou, ele fez. Ele transferiu o ingresso para mim, eu abri o aplicativo, olhei, vi a validade do ingresso, vi que estava tudo muito de acordo com os ingressos que eu estava vendo de pessoas que estavam comprando e estavam verdadeiros. Isso eu comprei na sexta, no dia 20 de outubro, e quando foi no domingo pela manhã, me surpreendi ao receber um e-mail da empresa avisando que meu ingresso tinha sido cancelado. Foi aí nesse momento que você percebeu que, opa...
Exato, eu percebi alguma coisa até estranha. E aí, automaticamente, eu chamei a pessoa via Instagram e ele disse que ele não tinha cancelado nada, que o ingresso já tinha sido repassado para mim. E eu ainda falei, tu não tá me dando um golpe não, né? Aí ele, não, tô aqui. Você já falou com a organizadora, com a plataforma, né, dos ingressos? E aí eu disse, já abri um chamado e, inclusive, mandei uma mensagem também onde o evento ia ser organizado. E estava aguardando retorno. Ele fez, tá, eu tô aqui. Se você precisar de mim, você me fala. Tá bom. Quando foi à noite, me deu aquele estalo assim, fulano, olha na tua plataforma de ingresso, vê se o ingresso voltou por algum motivo para ti. E aí ele parou de me responder. E quando eu insisti nas mensagens, na segunda pela manhã, ele tinha me bloqueado. Qual foi o teu prejuízo? Olha, financeiramente, o valor do ingresso é R$300, né? Mas o estresse que causou, porque eu parei a minha segunda-feira toda para ir atrás disso, falando com as organizadoras, depois ir para a delegacia, prestar queixa, prestar ocorrência, PROCON, juizado de pequenas causas, foi quando eu encontrei a advogada que está querendo mover essa ação conjunta e, enfim. Vamos fazer o seguinte, então. Antes da gente chamar até a segunda vítima, deixa eu chamar a advogada que está representando tanto a Francilene quanto a Wilmara, que nós vamos conversar também. Essa aqui é a Luana. Luana, ela é advogada. E é claramente um caso de estelionato, né? A pessoa sendo realmente ludibriada e depois acaba percebendo que foi vítima de um golpe, não é isso? Bom dia. Sim, se trata do crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal. E o que é necessário, como essas vítimas procederem? Elas precisam se dirigir à delegacia de polícia mais próxima de suas residências, fazer o boletim de ocorrência, munidos, levar toda a documentação do golpe e, posteriormente, na área civil, a gente vai fazer uma ação de reparação de danos morais e danos materiais no Juizado Especial Civil. O que a gente percebe em relação a todo esse contexto, Gernan e todo mundo que está aqui acompanhando o Balanço Geral? Claramente, essa prática de vender ingresso em publicação de Instagram é algo que se normalizou nos últimos anos. É muito comum a gente observar isso. Infelizmente, onde se vê muita gente querendo vender, fazer um procedimento que é normal, acaba aparecendo um criminoso querendo dar um golpe. E aparentemente foi isso que aconteceu. A brecha nisso tudo, pelo que eu estou observando, Luana, ela passa pelo fato de que quando essa pessoa ela transfere o ingresso, ela ainda tem o poder de cancelar essa transferência, não é? Isso, há essa falha, esse meio hábil para esse suspeito fazer esse tipo de crime, esse tipo de golpe, porque justamente as pessoas, as vítimas, elas confiam em fazer essa transação financeira com o suspeito justamente por confiarem na segurança da plataforma, que faz a divulgação dos eventos e que faz também essa troca de titularidade. Então, quando elas recebem esses ingressos, que foram feitos na troca de titularidade, recebem até e-mails confirmando que os ingressos estão válidos na conta delas, do usuário dessa plataforma digital. Então, em confiança dessa transferência, elas acreditam que se trata de uma comercialização normal e confiável. E aí a gente vai fazer o seguinte, me perdoe até a interrupção, Luana, deixa eu chamar o Wilmar aqui, vou pedir para você vir um pouco mais para cá. Pedir para a Wilmara ficar virada mais para cá. A Wilmara, ela é comerciante, ela também acabou sendo vítima desse tipo de procedimento e no seu caso, o momento onde você percebeu que tinha sido lesada foi já em cima da hora do evento, não é? Isso, eu me dirigi para tirar as camisas e as pulseiras, no meu caso foram 4 ingressos e quando eu cheguei lá o pessoal foi ler o código de barras, enfim, estava tudo no aplicativo dentro da plataforma, normal, como qualquer um outro ingresso. Até porque eu já fiz esse tipo de transferência e foi tranquilo. E aí eles disseram, não, o seu código, o seu QR Code não está válido. Aí chamaram o coordenador, que olhou novamente a situação e disse, olha, não está válido, não vou te dar a pulseira, nem vou te dar a camisa. E ficou por isso mesmo. Quanto que foi o teu prejuízo? Quase R$1.400. Ou seja, a gente está falando aqui, Gernan, de quase R$2.000, somando apenas 2 pessoas, porque da mesma forma que tanto a Wilmara quanto a Francilene, elas foram lesadas dessa forma, muito provavelmente as pessoas que fizeram isso devem ter feito com outras também. Sim, com certeza. A gente, inclusive, recebeu, algumas outras pessoas entraram em contato com a gente, estão entrando em contato com a gente, porque no Instagram do pessoal que fez a festa, que é a organizadora da festa, não divulgou a questão dos golpes. Então, a gente mesmo fez isso e várias pessoas, inclusive, deixaram de levar o golpe porque a gente se pronunciou.
e independente da organizadora da festa, que em nenhum momento colocou isso nas redes sociais, a gente se pronunciou e várias outras pessoas entraram em contato com a gente, dizendo que deixaram de levar o golpe por conta do que havia ocorrido comigo e com a França. Ou seja, a gente está vendo aqui, Gernan, que esse problema ele pode ter sido muito maior, porque que bom que elas alertaram e muita gente acabou não realizando essa compra e sendo vítima de mais um golpe. Só que pode ter tido muita gente também que acabou sendo lesada dessa forma e, claro, para essas pessoas a polícia é o caminho. É preciso ir registrar o boletim de ocorrência para que a polícia investigue esse caso e chegue, né, aos autores desses golpes que a gente está relatando aqui no Balanço Geral desta segunda-feira. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais a respeito desse assunto e dessa brecha que a gente observa que existe na plataforma de venda de ingressos e que acaba, infelizmente, possibilitando a prática desses golpes. É com você. Ok, Renato, eu volto já contigo, tá certo? Daqui a pouco a gente ainda tem muito que falar sobre esse assunto aqui, até mesmo para alertar para que as pessoas não caiam novamente nesse tipo de golpe, hein? Olha, deixa eu girar com a informação. Uma câmera registra o momento em que um casal é assassinado a tiros em um restaurante de Vitória de Santo Antão. Nosso repórter Jetson Pontes traz as informações. É ao vivo, hein? Jetson, muito boa tarde. Gernan, boa tarde para você e boa tarde para todos. Nós estamos no local onde tudo isso aconteceu, foi na noite do último sábado, nesse estabelecimento comercial que fica no bairro da Bela Vista, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata. As vítimas, Gernan, elas estavam exatamente neste ponto aqui. Tinha uma mesa com 3 pessoas lá dentro, outras pessoas também no estabelecimento, algumas pessoas sentadas aqui na frente, mas as vítimas desse crime estavam aqui. Foi o Lucas Rafael, de 29 anos, e a Tayane Rodrigues, de 24 anos. Como é que tudo aconteceu? Vocês já estão vendo aí as imagens de câmeras de segurança. O Lucas e a Tayane estavam aqui, tinha uma terceira pessoa também sentada aqui. E exatamente deste ponto vem um veículo branco, se aproxima, um veículo grande, como a gente observa, se aproxima para exatamente neste ponto, tem o motorista e tem a pessoa que está do lado do motorista. Essa pessoa baixa o vidro e efetua vários disparos. E aí a gente está observando a imagem embaçada por uma questão de respeito a você que está em casa, respeito também aos envolvidos, mas a gente viu esse vídeo nitidamente. O que é que acontece? Quando é efetuado o primeiro disparo em direção ao Lucas Rafael, ele se abaixa e esse tiro termina atingindo a Tayane, que estava do lado dele. Logo em seguida, o suspeito continua atirando várias vezes, mas em direção ao Lucas Rafael. Os dois não resistiram, morreram aqui no local e os suspeitos conseguiram fugir. Daqui, os corpos foram levados para o IML, lá de Palmares, também na Zona da Mata. Eles foram liberados durante o final de semana. O corpo do Lucas Rafael já foi enterrado hoje pela manhã, aqui mesmo em Vitória. O da Tayane deve ser enterrado logo mais, aqui mesmo também em Vitória de Santo Antão. E a polícia monta então quebra-cabeça para descobrir o que é que aconteceu e também quem são os suspeitos. Agora tudo foi filmado por câmeras de segurança. É uma região, tá, Gernan, bastante movimentada. Outras casas também possuem câmeras de segurança. Hoje pela manhã, uma equipe da delegacia de Vitória de Santo Antão esteve aqui justamente para recolher outros ângulos de câmeras de segurança que possam mostrar quem são esses suspeitos. Observe aí na imagem que a gente tem que ele estaciona o carro, ele para o carro aqui, ó, exatamente atrás dessa pilastra. Então, não dá para a câmera de segurança ver, filmar quem estava no veículo, mas são vários ângulos que podem ajudar a polícia. E eu adianto para você que mais cedo eu conversei com o delegado aqui de Vitória de Santo Antão para a gente tentar entender a motivação desse crime. Neste momento, a polícia não descarta nenhuma linha de investigação, porém, a linha mais forte seria um acerto de contas. Para a polícia, de forma
preliminar, ou seja, é preciso uma investigação para confirmar, né, essa informação, mas para a polícia o alvo seria o Lucas Rafael. Inclusive, Gernan, ele já teve passagem pelo sistema prisional justamente por tráfico de drogas. Então, neste momento, a polícia acredita que ele seria o alvo. Um outro detalhe importante é que aqui, quando os policiais científicos chegaram aqui no local, no momento, né, logo após o crime, eles conseguiram apreender uma substância muito parecida com entorpecentes. Essa substância está sendo averiguada e ela estava em uma bolsa de uma das vítimas. Conversei mais cedo com o delegado aqui de Vitória de Santo Antão, que passou mais detalhes sobre essa investigação. Vamos conferir. Inicialmente, nós temos informações de que a vítima, o homem, ele tem registros criminais relacionados ao tráfico de drogas e homicídios, né, nesta cidade. E enquanto a vítima mulher, né, a senhora Tayane, a gente pesquisou, consultou, mas até o momento não há registros criminais em nome dela. Nós não descartamos nenhuma linha de investigação, mas inicialmente nós estamos tratando o caso como um acerto de contas, onde ele seria o alvo, né, e a senhora Tayane foi morta, né, pelas circunstâncias da dinâmica do crime, por um possível efeito colateral. As imagens são importantes, né, nesse processo de investigação. A primeira que foi divulgada, não dá para ver quem está dentro do carro, né? Tem um poste que fica bem em frente ali ao rosto desse suspeito, mas dá para a gente notar que pelo menos dois, um que estava dirigindo e o outro que efetuou os disparos ali pela janela. Outras imagens podem sim ajudar a polícia. Sim, perfeito. Nós vamos analisar aquelas imagens, né, que estão sendo veiculadas e possíveis outras imagens de outros pontos. Pois é, nesse momento, né, a polícia tem acesso a outras imagens, daqui a pouco tem depoimentos também, porque a polícia quer montar, de fato, esse quebra-cabeça. Aqui é uma região bastante movimentada, tem vários comércios ali, lá embaixo tem farmácia, tem mercadinho, enfim. E o que eu observei é que todas essas casas, praticamente todas, possuem câmeras de segurança. Qual é a importância dessas imagens? É justamente ter acesso a ângulos diferentes. Por exemplo, essa casa tem uma câmera voltada para a rua, que pode pegar com mais detalhes a chegada desses suspeitos. O próprio estabelecimento, eu mostro aqui, ó, tem duas câmeras, ó, logo na entrada, uma virada para um lado e a outra virada para outro lado. Então, a polícia deve ter acesso a praticamente todas essas imagens e a polícia trabalha com a hipótese de ser pelo menos dois suspeitos. Um, você há de combinar comigo, estava dirigindo o carro e o outro estava no banco do passageiro, chega aqui e efetua o disparo. Eles param exatamente neste ponto. No vídeo aí da câmera de segurança, você observa que aqui, ó, nesse local, tem uma mesa. A Tayane está sentada aqui. O Lucas Rafael sentado aqui também. O suspeito, ele atira em direção ao Lucas, ele se abaixa, tenta escapar, o tiro termina atingindo a Tayane. Logo em seguida, os suspeitos continuam atirando, mas em direção ao Lucas. Uma terceira pessoa que estava sentada aqui, é um rapaz até mesmo de camisa vermelha, você consegue notar no vídeo, ele sai correndo. Ele não foi atingido, apenas esse casal foi atingido. Outras pessoas que estavam lá dentro e até mesmo aqui na frente do estabelecimento também não foram atingidas. Algumas informações importantes, como eu passei para vocês, tá? A polícia monta o quebra-cabeça e não descarta nenhuma linha de investigação. Os suspeitos conseguiram fugir por esse caminho. Porém, a polícia acredita,
pelos informes que já chegaram na delegacia, e isso não é divulgado, até mesmo para que a investigação não seja atrapalhada com isso. Mas a polícia acredita ter se tratado aqui de um crime, né? Um acerto de contas, digamos assim. O Lucas Rafael, ele já tinha passagem pelo sistema prisional há um tempo, estava em liberdade. Ele respondeu pelo tráfico de drogas. A gente até entrou em contato com a família do Lucas Rafael, eles preferiram não gravar entrevista, o sepultamento aconteceu mais cedo, aqui mesmo em Vitória de Santo Antão, mas confirmaram que ele teve essa passagem aí pela polícia, como o próprio delegado, né, passou pra gente, que ele tinha sim essa passagem pela polícia por tráfico de drogas. Já a família da Tayane preferiu também não gravar entrevista. A gente esteve na casa dela, a gente conversou um pouco, mas eles preferiram não gravar entrevista porque eles estão abalados com tudo o que aconteceu, não esperavam uma situação como essa, mas a polícia disse que muito provavelmente ela estava aqui no local e teria sido vítima, digamos, de um efeito colateral. Não seria ela o alvo desses criminosos, de acordo com a investigação preliminar da Polícia Civil de Pernambuco. Claro que isso vai se confirmar quando a polícia tiver acesso a mais detalhes a respeito desse crime que chocou muita gente por aqui. Como vocês observam, é uma área bastante movimentada, tem uma praça aqui do outro lado, né? Mais cedo o pessoal estava caminhando, à noite também fica bastante movimentado por aqui, então muita gente ficou assustada. A imagem da câmera de segurança também é uma imagem muito forte, porque mostra detalhadamente esse crime, mostra os alvos, né, tentando correr, tentando se proteger de alguma forma. Porém, eu falei para vocês que a gente entrou em contato com a família do Lucas Rafael. O Lucas Rafael, para a polícia, era o alvo certo desse crime. Eles disseram que não acreditam que o crime esteja vinculado ao passado dele, que pode ter ligação com alguma coisa do presente. Claro que a polícia precisa investigar, mas que a família não acredita que é um crime com ligação ao passado. A gente continua, acompanhando. Daqui a pouco a gente volta a ouvir o delegado com outros detalhes desse crime. Gernan. Ok, Jetson, eu volto já contigo e a gente continua, claro, nesse caso aqui. E com essas imagens que estão sendo divulgadas aqui, ajudam bastante no trabalho de investigação por parte da Polícia Civil, do delegado aí da cidade de Vitória de Santo Antão. É claro que nada é descartado. Esse crime aí tem a ver... algo a ver com o passado desse rapaz, que seria o alvo da ação criminosa, e infelizmente outras pessoas acabam sendo atingidas também, né? Então, é o passado dele ou algo que aconteceu recentemente? Isso a investigação é que vai apontar. Claro que com os depoimentos de familiares, com depoimentos também de testemunhas de pessoas que estavam no local no momento que o crime aconteceu, com as imagens divulgadas, ajuda a identificação também, e principalmente com informações passadas por amigos, né, do rapaz ou da jovem também, para saber se realmente foi algo que aconteceu no passado ou, de repente, no passado um pouco mais próximo, ou aqui no presente também, mas algo que aconteceu para que desse a fúria para alguém e executá-lo. Me parece ser um crime de mando, né? Talvez até aqui estejam os executores e alguém mandou cometer esse crime, mas é claro que nenhuma hipótese é descartada no trabalho de investigação por parte da polícia, até mesmo porque o fato aconteceu recentemente, então é até prematuro a polícia dizer qual seria a linha de investigação, mas pode ser algo que aconteceu com ele no passado? Pode sim, pode ser algo que tenha acontecido mais recentemente, também pode, algo aconteceu, precisa que a polícia descubra qual foi a motivação do crime para chegar até a autoria. Então, para isso, a informação da população é extremamente importante, dos amigos, né? Porque muitas vezes a pessoa se abre com um amigo aqui, até mesmo sem conversar com familiares mais próximos, mas às vezes tem uma amizade muito grande, então se abre mais com um amigo do que com um familiar. Então é importante para você que está acompanhando aqui o nosso programa, que de repente lembrar de algo que foi dito por ele, ou foi dito por ela também, que possa chegar na delegacia e passar essa informação, ou até mesmo ligar se não quiser se identificar.
liga para a delegacia e diz, olha, eu tenho informações acerca do crime que aconteceu, do duplo homicídio, eu tenho informações aqui que são informações relevantes para esse trabalho de investigação. Mesmo que muitas vezes você acha, não, essa informação que eu tenho aqui, eu não sei se vai se encaixar nessa investigação, talvez seja a peça que esteja faltando para que a polícia consiga chegar à autoria desse crime, aos executores. Outras câmeras de vídeo monitoramento também irão ajudar na identificação das pessoas, na identificação de veículo, de tudo mais, de tudo que foi feito, de tudo que aconteceu aí, não só no local, na cena do crime, porque a polícia investiga também todo o entorno, antes da chegada do pessoal, se o carro passou algumas vezes, se pessoas desembarcaram desse veículo e foram flagrados através de um vídeo monitoramento, porque a gente sabe que hoje nós vivemos num verdadeiro reality, onde dificilmente você transita em qualquer local que você não esteja sendo filmado, ou por vídeo monitoramento da Secretaria de Defesa Social, ou através de vídeo monitoramento do município aí de Vitória de Santo Antão, ou vídeo monitoramento de estabelecimentos comerciais e também residenciais. Isso é extremamente importante porque ajuda no trabalho de investigação. E se você tiver qualquer informação que possa ajudar, que possa nos passar aqui, principalmente vídeos também para que a gente possa divulgar e colaborar com o trabalho de investigação, esse é o WhatsApp do nosso Balanço Geral, o 994064455. Olha, deixa eu girar com informação ao vivo aqui. Um homem é esfaqueado no pescoço após pedir cigarro a uma mulher nas proximidades do terminal integrado da Joana Bezerra aqui no Recife. O nosso repórter Rubens Marinho tem informações atualizadas, hein? Rubens, muito boa tarde. Isso mesmo, Gernan. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Balanço Geral. Esse fato aconteceu na manhã desta segunda-feira, aqui do lado de fora da estação do metrô de Joana Bezerra. Segundo informações de populares, comerciantes que trabalham e vivem aqui nas proximidades, esse homem, ele estava na estação, depois ele saiu. Ele chegou aqui nesta comunidade e entrou exatamente neste beco que fica ao lado de uma das unidades do Compaz Dom Helder Câmara, que fica aqui em Joana Bezerra. Depois de poucos minutos, esse homem saiu já com um ferimento na altura do pescoço. Ele fez todo esse caminho aqui até que chegou neste espaço na entrada da estação do metrô. Ele pediu logo ajuda a alguns funcionários que receberam também o auxílio de alguns policiais militares até que o SAMU foi acionado e fez esse primeiro socorro ao homem, depois levou ele para o Hospital da Restauração. A princípio, a história é a seguinte, viu, Gernan e telespectador? Era de que o homem, ele era usuário de drogas e que estava aqui nas proximidades tentando conseguir um cigarro. E foi exatamente neste local em que ele tentou pedir um cigarro a esta mulher, quando teve ali um princípio de discussão até que essa suspeita acabou desferindo esse golpe de faca na altura do pescoço. Ele veio, segundo informações de populares, ele colocou um pano no pescoço e fez exatamente este caminho, que a gente sabe que é bastante movimentado, porque a estação de metrô de Joana Bezerra é uma das principais aqui do Recife, então ele fez todo esse caminho, passou aqui pelos comerciantes. Neste momento, o movimento até um pouco mais fraco, só que na parte da manhã, pelo menos por volta das 9 horas da manhã, a movimentação era muito maior. Então, ele chegou exatamente neste espaço, conversou ali com alguns funcionários que chamaram logo de prontidão aí os policiais militares e levaram ele para o espaço do terminal integrado. A gente, inclusive, tem algumas imagens aí que foram enviadas por passageiros do momento em que o SAMU chegou no local para fazer esses primeiros socorros. A gente tentou conversar aqui com alguns comerciantes, não quiseram gravar entrevista, não quiseram se comprometer, mas falaram do seguinte, que esse homem, essa vítima, fica por aqui todos os dias.
é uma pessoa bastante conhecida, mas que também teria já arrumado alguns problemas, justamente por conta desse vício das drogas. Ele tenta convencer algumas pessoas, até mesmo pedindo dinheiro, tentando vender algumas coisas para fazer esse dinheiro, para levantar esse dinheiro e tentar comprar aí a droga em que ele quer. E foi justamente nesta manhã, nesse momento aí, sem ter a droga para usar, que ele acabou pedindo esse cigarro a essa mulher, nessa localidade aí bem próxima, em que aconteceu este fato. A gente recebeu uma nota, inclusive, do terminal integrado daqui de Joana Bezerra, né, através do Grande Recife, que disse que esse fato não aconteceu dentro do terminal, e é isso que a gente está relatando também, que, inclusive, aconteceu do lado de fora e ele foi socorrido na parte interna aí do terminal integrado, foi por onde o SAMU entrou. E a gente recebeu também uma nota da CBTU informando exatamente isso, de que o fato não aconteceu na plataforma aqui da estação de metrô de Joana Bezerra, mas esse homem foi esfaqueado do lado de fora e veio pedir auxílio, veio pedir ajuda ao pessoal aqui que trabalha no metrô. Agora, o que impera aqui, viu, Gernan e telespectador, é a lei do silêncio. A gente chegou aqui bem um pouco mais cedo, vou pedir para o cinegrafista Cleiton Barros me acompanhar, porque a gente chegou aqui um pouco mais cedo e tentou conversar justamente com os comerciantes. Eles não quiseram falar, não quiseram gravar entrevista. Por quê? Vou relatar aqui agora para vocês. Não quiseram gravar porque eles estão com medo. Essa é a grande realidade das pessoas que trabalham e moram aqui nas proximidades da estação de Joana Bezerra. Porque, segundo eles, esse não foi o primeiro fato semelhante, não foi o primeiro fato de violência aqui nas proximidades da estação de Joana Bezerra. E eles, inclusive, estavam conversando com a gente e pedindo mais a presença ostensiva da Polícia Militar para que situações como essa não se repitam. A gente sabe que aqui é um local bastante movimentado, tem um compadre Dom Helder Câmara, tem escolas municipais, escolas estaduais, escolas particulares, tem uma movimentação intensa de crianças, de pais e mães que passam aqui constantemente, inclusive tem muitas crianças passando aqui neste momento, vindo aí de projetos sociais, de ONGs, das escolas. Então fica aqui esse reforço também, esse alerta também, para que a gente possa pedir um reforço maior da Polícia Militar para que cenas como essas que aconteceu, uma dessas, né, aconteceu aqui na manhã desta segunda-feira, não possam se repetir. Renan, daqui a pouco nós voltamos com mais informações aqui no Balanço Geral. Ok, Rubens, daqui a pouco eu volto contigo trazendo informações atualizadas e é claro que a gente sempre cobra esse trabalho de um policiamento ostensivo, né? Sempre a população pede isso, mais segurança, mais presença da Polícia Militar, mais presença também da Guarda Municipal. Algo tem que ser feito para poder dar mais tranquilidade para essas pessoas que trabalham no local, essas pessoas que transitam bastante aí na região, para que fatos como esses aqui não se repitam, para que pessoas não sejam atingidas, não sejam vítimas dessa violência desenfreada aqui na região metropolitana. Essa é a realidade. Daqui a pouco a gente ainda volta a falar sobre esse assunto aqui no nosso Balanço Geral. Olha só, gente, exclusivo. Uma família denuncia que 5 homens invadiram a casa e teriam estuprado uma mulher na cidade de Tabajara, em Olinda. Dias depois, eles voltaram e incendiaram a casa. A nossa repórter Renata Araújo traz esse caso a partir de agora, ao vivo, hein? Renata, muito boa tarde. Oi, Gernan, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É uma história bem intrigante, uma série de crimes. A senhora, que foi vítima dessa situação, ela prefere não mostrar o rosto. Nós estamos na casa de um dos filhos dela. Ela tem 58 anos e mora sozinha em uma casa localizada na cidade de Tabajara, aqui em Olinda, região metropolitana do Recife. Ela conta que semana passada, na terça-feira à tarde, ela saiu para passear com o cachorro. E nesse meio tempo, homens teriam invadido a casa dela. Ela só percebeu a situação quando retornou para casa e viu que uma das portas estava danificada e alguns pertences tinham sido levados por esses criminosos, como, por exemplo, algumas bolsas, ferro de passar roupa.
Até aí, ela achou que trataria-se apenas de um arrombamento. No entanto, à noite, como a porta estava danificada, ela ficou entreaberta. Esses homens teriam voltado à residência e cometido mais crimes. Um desses crimes, agressões físicas. Ela está aqui do meu lado e vai contar para a gente, a partir de agora, o que de fato aconteceu. Ela está muito assustada com tudo o que vivenciou, mas tudo começou com esse arrombamento à tarde, não é? E depois, na parte da noite, eles teriam voltado e entrado novamente à sua residência. Era a minha residência à noite, por volta, passando das 10. E eu fiquei em pânico. Vomitando, com diarreia, febre alta, tudo isso eu tive. Eu estou incontrolável, meu sangue fugindo, que não aguento mais. Fui parar no hospital, como vocês estão sabendo já, e eu não sei como me controlar. Estou na força de medicamento, que eu não estou me controlando, entendeu? Porque nunca aconteceu esse fato, é a primeira vez que acontece. E eu não sei por que isso aconteceu. Porque eu sou uma cidadã, entendeu? Não mexo com ninguém, passeava com meu cachorro, só frequentava a casa dos meus filhos, entendeu? E a casa dos meus irmãos, e mais nada. Pronto, só isso. Na hora que esses homens entraram na parte da noite, o que é que eles falaram? Eles falaram que ia matar minha família, ia me estrupar, mas não aconteceu, né? Eles me pouparam, entendeu? Eles me pouparam. Mas eles fizeram várias agressões, inclusive a senhora está com algumas marcas no braço, né? Recebeu atendimento médico por causa dessas agressões. E porque eu cheguei desmaiada no hospital, né? Na UPA, e depois fui transferida para o restauração. Quando esses homens entraram na sua casa, eles pediram dinheiro, eles falaram alguma coisa fora essas ameaças? Claro, não, nada. Que eu não lembro mais, que eu desmaiei, né? Eu não sei se foi eles que me desmaiaram, eu não sei. Foi por conta da febre, pelo vômito ou alguma coisa a mais, né? Eu não sei. Só Deus é quem sabe. E a suspeita de vocês, mas ainda não tem nada comprovado, porque estão aguardando um laudo médico, é se eles teriam estuprado a senhora também. Isso. Mas só que o médico falou assim para mim: eu acho que você não foi estuprada. Aí pronto, mas está faltando chegar um exame, entendeu? E a senhora não lembra de muita coisa porque ficou desacordada? Não lembro. O ônibus que passou. Que eu estou apavorada com esse ônibus. Eu não lembro, entendeu? Eu não lembro da fisionomia deles. Só lembro que muita gente, muitos boizinhos passavam no ônibus olhando para a minha casa. Minha menina comprou uma moto muito bonita, Honda. Aí pronto, aí eles ficaram de olho desde o dia que ela botou no terraço. Botou essa moto no terraço, aí eu vi eles na quina da casa da minha vizinha e da outra. Passava dizendo palavras e eu escutava. Eu na grade escutava, tinha vez que eu estava dentro de casa, eles falavam alto. Muitos me ameaçou de me dar um tiro, entendeu? Qualquer coisa, se não tiver lá, essa moto não está no terraço, mas está dentro da casa dela. Eu acho que eles foram no intuito de roubar a moto? Roubar a moto, como a moto não estava, aí eles tocaram fogo na minha casa, na sexta-feira. Pois é, essa é outra parte da história, Gernan. A história, ela é bem delicada nessa situação em que eles arrombam a casa, roubam alguns pertences, agridem essa senhora e ainda tem a possibilidade desses homens terem a estuprado, mas ela passou por um exame de corpo de delito e esse laudo vai sair nos próximos dias para comprovar se houve violência sexual ou não. Ela falou sobre a parte da casa ter sido incendiada. Ela foi resgatada por parentes. Esse caso aconteceu na noite da terça-feira, basicamente já pela madrugada, da terça para a quarta. Como ela ficou desacordada, ela não conseguiu pedir ajuda a ninguém, então ela passou a noite toda desacordada em casa e os parentes começaram a tentar contato com ela, mas sem sucesso. Então desconfiaram que tinha alguma coisa de errado acontecendo. Até que um dos filhos foi até o local, bateu na porta e também não conseguiu porque ela estava desacordada, então não conseguiu falar com ela, até que ele arrombou a porta, né, teve acesso à parte interior da casa e encontrou a mãe desacordada. Esse filho está aqui do meu lado, vai contar pra gente o que é que ele viu, né, no momento em que ele encontrou com a mãe desacordada
e sem saber de nada o que estava acontecendo, porque ela sabia do arrombamento, ela sabia da vivência durante a madrugada, mas o filho não sabia. Chegou na casa e encontrou apenas ela desacordada, inconsciente e com marcas de agressão, não foi isso? Foi isso, exatamente. Quando eu fiquei sabendo, o meu tio ligou para mim e eu estava ausente. E quando ele ligou para mim, eu imediatamente peguei um carro e já vim à residência da minha mãe e já pulei o portão, tentei chamar ela, ela não respondia, aí tive que ir no telhado, desentelhar, cortei uma ripa, entrei e quando eu abri a porta, ela estava no chão, desacordada. Imediatamente peguei a chave, abri a porta e botei ela no braço e corri para dentro do carro e fui direto para a UPA. Aí falei para o meu outro tio, para ele fechar tudo lá, organizar as coisas enquanto eu socorria ela. A princípio, você percebeu que tratava-se de um crime ou imaginou que ela tivesse passado mal durante a madrugada? Pronto, exatamente. Eu imaginei que ela tivesse passado mal, como já aconteceu outras vezes, e eu tive que socorrer. Então, até então eu não sabia de nada, né? Ninguém tinha me informado nada, até meu tio vir falar comigo, olha, David, ela contou para tua tia que aconteceu isso, isso e isso, no caso, a questão do arrombamento, né? Então eu só fiquei informado quando ela já tinha sido socorrida. E por medo, ela saiu da casa, né, quando recebeu a alta, foi para a sua casa, onde ela está até agora. E aí vem outra parte dessa história. É que 2 dias depois do crime, a casa foi incendiada, a casa em que ela morava. Exatamente. E aí todo mundo fica com medo, né? Fica com os nervos à flor da pele, sem saber o que fazer. Recorri à polícia e estou aguardando até ir na delegacia do Varadouro. A gente está aqui, né, a mercê desses elementos aí, né, desses bandidos, né, porque isso é bandidagem mesmo, e foram cruel com a minha mãe e fizeram essa tragédia toda, né. Minha mãe tinha essa casa aí por suor, né, tinha as coisas dela aí com esforço, juntando dinheiro para manter a vida que ela tinha, né, não fazia mal a ninguém. Isso não existe. Eu só quero justiça. A princípio você entrou em contato com a delegacia de Paulista, porque aqui é praticamente divisa, não é? Você conseguiu registrar um boletim de ocorrência, mas recebeu a informação que a responsabilidade da investigação vai ficar para a delegacia do Varadouro, que é em Olinda. Exatamente. Eu fiz a ocorrência na delegacia de Paulista e imediatamente eles, olha, eu vou enviar um encaminhamento para você, para a delegacia do Varadouro em Olinda, porque aqui não podemos assumir esse caso. Aí ficou para a delegacia do Varadouro em Olinda. Então ficou para a gente ir hoje, mas como tinha reportagem, eu preferi fazer a reportagem. Após isso aí a gente vai correr para a delegacia do Varadouro com o mesmo boletim de ocorrência já feito na delegacia de Paulista e dar continuidade, né? Em relação a esse incêndio, aconteceu em qual momento? Foi de madrugada? Algum vizinho teria visto? Como é que foi? Bom, de acordo com o meu tio que ligou para o meu outro tio, que meu celular quebrou quando eu fiz a socorrência da minha mãe, de madrugada, 2h30 da madrugada, já viram o fogo, né? Instalando tudo, quebrando tudo. E a população chamou o corpo de bombeiros, mas imediatamente começou a se juntar e disse, não, vamos apagar esse fogo, e subiu na casa, ela tinha uma caixa d'água lá atrás e tome água e balde, meio mundo de gente apagando fogo, até o ponto que apagou o fogo, graças a Deus, e não danificou a casa toda, né? Mas é isso aí, foi isso que aconteceu. E o susto muito grande, porque a gente consegue observar uma série de crimes. Não foi apenas um arrombamento, mas houve agressões, esse incêndio à residência, né? Um local em que ela morava, como você disse, foi fruto de muito suor do trabalho dela. Exatamente. Uma série de crimes e só quero justiça, porque minha mãe não faz mal nada, não faz mal a ninguém, cara.
O único problema é o cachorro. Será que alguém se irrita com o cachorro só porque está latindo ou por causa de outras coisas? Eu não sei identificar isso, eu não sei qual foi a causa disso, porque é muito cruel, isso não existe, cara. Eu vou voltar a conversar com ela. Às vezes aqui, gente, na rua em que ela mora, passa ônibus, ela fica assustada com qualquer movimentação, está na casa de um parente, que é o filho dela, e ainda está com muito medo, não quer retornar à casa em que ela morava. Fica aqui pertinho desse local em que nós estamos, na cidade de Tabajara. Ela está muito assustada, porque vivenciou uma série de crimes na última semana. A senhora chegou a perceber a feição desses homens? Eles chegaram encapuzados ou de cara limpa? Não, de cara limpa. Eu acho porque eu estava em pânico. Aí eu não percebi, eu não deu para gravar a fisionomia, como eu lhe falei, deles, entendeu? Mas como eu lhe disse, que eu já estava sofrendo assim... Eles olhando a minha casa, em esquina de muro de vizinho e tudo mais. Porque essa moto, desde o momento que a minha filha botou no terraço, que eles olham, eu botei plástico, mas não teve jeito. Como eles não encontraram sucesso na moto, eles acharam assim, que eu era muito mais esperta do que eles, ou o chefe deles, né? Eu não sei. Isso foi a mando de alguém, com certeza. Entendeu? Agora foi uma grande quantidade de gente, né? 5 homens invadiram a sua residência. Isso. 5 homens invadiram a minha residência. Só que eu não sei se tinha mais, né? Eu não sei, só quem sabe é Deus, né? Por fora, né? A senhora mora sozinha, a senhora mora sozinha na casa, não é? E a sua desconfiança é que a moto da sua filha, que estava lá no local, na maioria das vezes, eles estavam de olho e queriam roubar essa moto. Mas no dia que eles arrombaram a casa, que foi na semana passada, não encontraram nenhum veículo. Moto, porque eles sempre passavam assim, dizendo que a moto estava dentro da minha casa, que estava no terraço, eles não estavam encontrando. Aí eles passavam, botavam a cabeça fora, e eu sempre avisando a família, mas só que a família não estava dando, né? A família de quem? A minha. Um irmão, essas coisas assim. Eu sempre dava o toque, mas eles não ligavam. Achava que isso era bem delírio da minha cabeça, entendeu? E eu não tenho problema mental, não tenho nada, graças a Deus. Eu estou em choque hoje. Mas eles achavam assim porque eu morava só, né? E tudo mais. Eles não encontraram sucesso. Aí... disse, pronto, ela foi mais esperta do que a gente. Aí passou a última semana ele passou dizendo mesmo assim, um deles, montado na moto, aí disse mesmo assim, a gente vai, como foi a palavra? A gente vai, meu Deus, deixa eu ver se eu lembro. Então a senhora acredita que essas pessoas já tinham conhecimento sobre sua rotina, sobre sua casa? É gente que mora ali nas proximidades para ter tanto conhecimento de quem a senhora é e sua rotina? Sim, com certeza. Eu tenho certeza disso, entendeu? Mas eu espero em Deus que a justiça do céu vai ser feita e a da terra também. Que são os policiais que vão resolver isso aí, abaixo do nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? Porque eu nunca mexi com ninguém, filho meu nunca mexeu com ninguém, nem minha família, que é todo mundo religioso na minha família. Eu sou da Irmandade Nossa Senhora do Carmo. Não sei se tem muita gente que tem raiva de mim, porque eu só vivo dentro da minha casa. Eu assisto uma televisão, passeio com meu cachorro e mais nada. Só cuido dos meus animais e mais nada. Entendeu? Isso. E na hora das agressões, a senhora teve medo que eles tentassem contra a sua vida, que matassem mesmo? Com certeza. Tive, sim. Eu tive muito medo. Foi na hora, eu acho que eu desmaiei, não sei. Entendeu? A senhora não sabe se desmaiou das agressões ou até mesmo do susto, do pavor de ter 5 homens na casa? Eu não sei dizer isso aí. Eu não gravei fisionomia de ninguém, entendeu? Como é que foi o atendimento médico? Houve alguma fratura? Como é que foram esses machucados? Houve não, ele olhou, me apertou meu seio, apertou minha barriga, doía muito, muita dor no meu abdômen, muita dor nas costas, nos braços, nas pernas, que eu estava até um dia desse eu estava sem poder ficar em pé. E aí, quando eu me sento, eu não posso nem me levantar ainda, de tanta dor na coluna que eu estou, entendeu? De repente, entendeu? Aí ele fala, eu quero lembrar da palavra, essa última palavra que eles falaram quando eles passaram, entendeu? Deixa eu ver se eu lembro. Enquanto a senhora lembra... A gente vai ganhar esse jogo. Pronto, aos boizinhos sumiram de dentro do ônibus, da traseira do ônibus, que eles ficaram no meio e na traseira. Era bem 5 ou 6. Seja feita a vontade de Deus, entendeu? De 5 a 6.
Quando a senhora percebeu que sua casa tinha sido arrombada, no momento em que estava passeando com o cachorro, chegou a comunicar a algum parente o que é que tinha acontecido ou não? Na casa da minha irmã, que ela tá doente, que ela teve AVC, fui lá e comuniquei a ela e pedi para ela não falar para ninguém, e ela não falou. Por que a senhora guardou a informação? A senhora não queria assustar o resto do pessoal da família? Não queria assustar. Agora eu venho falando para a família, esses negócios que eu estava escutando, que eu estava vendo, que é evidência muito forte. Não tem condições de ser delírio da cabeça da pessoa. Eu via. Deus sabe que eu via tudo isso. Essa sua filha, ela guarda a moto lá, mas ela não mora lá, não é? Não mora lá, ela morava comigo. Aí ela foi embora. Faz pouco tempo que ela foi? Não, faz muito tempo. E por que a moto ficava lá? A moto ficava lá e ela não morava comigo, porque não tem garagem, entendeu? Ela não guardava na garagem porque não tinha garagem. Ela estava no terraço. Eu tentava esconder, mas não conseguia. Então já fazia um tempo que a senhora vinha percebendo essa movimentação desses homens olhando a moto? Já. Qualquer rastro que eles viam na grama, nos matinhos lá que você vai ver, eles percebiam assim que eu estava ligada, eles tiravam a vista. Eles andam com chapéu preto, muda de chapéu, troca de roupa dentro do ônibus. Eles são assim, de 16 para 17 anos, os boizinhos da traseira. Mas os que entraram lá é 19 para 20 anos. A senhora conseguiu perceber que eram jovens? Jovens, não tinha nenhum coroa, não tinha pessoas de idade não. Era tudo jovem. O que é que faz a senhora acreditar que são as mesmas pessoas que fizeram tudo isso? Tanto o arrombamento, depois a invasão à casa novamente, o incêndio à residência dias depois desse primeiro crime? Por causa das evidências que eu tenho comigo, muito forte. Eu estava apavorada. Só que eu rezava o terço, entregava até eles a Deus. Entendeu? Para eles tirar a intenção da minha casa e de todas as pessoas que são do bem. Aí eu tentava, entendeu? Tinha vezes que eu dormia, tinha vezes que eu não conseguia nem dormir durante a noite, só olhando por brecha de porta e tudo mais. E eu percebia. Eles olhavam para o cadeado, muitas vezes eles diziam assim, olha, não está amarrado não, amarrado dizer com a corrente de fora, entendeu? O portão lá de fora, isso aí era pela frente. Quando eu saí na minha porta da cozinha, tinha uns lá no pé de manga também, que eu acho que é uma quadrilha só, entendeu? Isso aí é que eu tô na minha cabeça e não sai. Foi o que eu bati a real com a minha família. Então a desconfiança já existia e a senhora vivia nessa expectativa negativa de que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa como aconteceu. Vivia sim, mas só eu em oração e minha família toda em oração. Que eu resultei, como eu disse a você, queimaram meus santos, queimaram tudo, que o católico tem santo, tem tudo, como você sabe. Entendeu? Eu não sou protestante, nem sou contra quem é não. Cada um vive a sua vida, entendeu? Eu entrego todo mundo a Deus. A sua casa lá, ela é grande, né? Pelo que eu entendi, ela é grande, ela tem 3 quartos. E o fogo atingiu principalmente a sala e o quarto em que a senhora dormia. É, e entre o banheiro e um pedacinho assim, que é encostado ao banheiro e o quarto, também pegou fogo. Queimou alguns santos que eu tinha na parede, entendeu? Queimou o sofá, outro sofazinho que eu tinha muito móvel dentro de casa, entendeu? Tudo com meu suor. Eu não tenho dívida com ninguém. Eu paguei um quadro recente que eu comprei por R$200. Um conjunto de panela que eu comprei por mais de R$300. Também paguei tudo na minha porta. Eu deixava de comer para pagar. Entendeu? Deixa eu voltar a conversar com o filho, porque ela está relatando que já ficava nessa apreensão, né? Um certo medo de que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa, de que criminosos passavam nas proximidades, observavam a rotina, a movimentação, o que ela tinha ou deixava de ter, inclusive essa moto, que ficava por muito tempo lá nesse espaço da casa dela. Então ela conta, né, que ouviu por mais de uma vez pessoas falando sobre essa movimentação na residência dela. E ela tinha medo que isso acontecesse. Você chegou a contar tudo isso na delegacia durante esse boletim de ocorrência que foi registrado? Porque qualquer informação nesse momento pode contribuir com esse trabalho de investigação da Polícia Civil. Bom, quando eu fui com ela, ela mesma relatou isso, né? Porque na maioria das vezes eu trabalho, entendeu? Eu estou ausente. Então quem ficava mais sozinha era ela, entendeu? Então ela relatou isso tudo no dia que eu fiz a ocorrência do boletim.
Mas antes, quando ela contava sobre essas possíveis ameaças, vocês chegaram a dar credibilidade ou imaginavam que de fato talvez fosse algo da cabeça dela que não estaria vivenciando isso? Bom, eu cheguei a conversar com ela a respeito disso, né? Mas eu disse a ela, mãe, se for o caso, a gente chama a polícia para ele fazer uma ronda aqui para saber melhor disso aí que a senhora está afirmando. E ela disse, não, David, não, calma, não precisa agora, no momento. Pronto, aí aconteceu essa tragédia, né? E você também acredita, assim como ela, que esses mesmos homens fizeram tudo isso, desde o crime na tarde da terça-feira até o incêndio que já foi na sexta na casa dela? Eu não acredito que foi os mesmos caras, entendeu? Na verdade, quem vai dizer é a polícia, né? Porque eu não tenho certeza absoluta que tenha sido os mesmos caras, entendeu? Tem alguma câmera de segurança nas proximidades, alguma residência, algum estabelecimento comercial que pudesse ter registrado esses crimes? Tem, tanto na frente como atrás. Da casa de vocês? Sim, não na casa da gente, né? Mas tem vizinhança que provavelmente tem câmera, sim. Mas vocês não chegaram a conversar para ver se as câmeras estavam funcionando, se conseguiram registrar ou já tiveram contato com essas pessoas? Não, ainda não. Pelo fato de estar recente e minha mãe está muito abalada, está com trauma e medo ao mesmo tempo, entendeu? Então, infelizmente ainda não. Então eu prefiro pegar uma ordem da polícia, que eles mesmos façam essa investigação, para evitar qualquer tipo de represália, né? Querendo ou não. Na delegacia, depois que você contou tudo isso durante esse registro do boletim de ocorrência, a polícia deu algum parecer, teve algum posicionamento em relação a essa investigação, como seria? Bom, na polícia de Paulista, na delegacia de Paulista, eles disseram que quem vai assumir o caso é a delegacia do Varadouro em Olinda, porque aqui faz parte de Olinda. Foi só até o momento. Você acredita que esse incêndio possa ser uma possibilidade de apagar qualquer tipo de prova do arrombamento e das agressões? Talvez sim. Talvez sim. Porque quem conseguiu invadir tem digital, né? Na porta tem digital em tudo que tocar. Então, com o incêndio, isso iria apagar, né? Então, pode ser que tenha sido até uma forma de eliminar essas possíveis provas de que houve arrombamento, de que houve agressão, de que houve estupro, caso tenha sido estupro também. Bom, até porque já teve outros arrombamentos na mesma localidade, entendeu? Inclusive, recentemente arrombaram a casa de outras pessoas ali, mas a da minha mãe foi bem mais grave, né? Pode ter sido um pretexto ou não, entendeu? Não sei, mas possa ser que sim. Você está contando que houve, né, em outros momentos, arrombamentos. Ali onde ela mora, que é perto daqui, existe uma sensação de insegurança? Como é o policiamento? Como é esse trabalho mesmo da segurança pública na área? Olha, segurança pública, infelizmente, não está dando conta da demanda de violência, né? E crimes que vêm acontecendo aqui na Tabajara, infelizmente. É a realidade. Você diz isso não só na área em que ela mora, né, ali na Mangabeira, mas também em todo o bairro aqui em Olinda. Exatamente, exatamente. Toda a Tabajara está assim. A senhora, durante essas observações de que pessoas estavam falando, estavam comentando, observando a sua rotina, ele até contou que chegou, né, a dizer, mãe, vamos na delegacia, vamos falar. Eu disse, agora não, meu filho, agora não. Aí eu falava sempre, mas eles não davam ouvido, tá entendendo? Eu não sei porquê, né? Eu acho que a rotina deles, do dia deles não tinha tempo, por algum motivo, né? Eu não sei. E quando a senhora disse que não queria ir na delegacia, a senhora achava que ia ficar por isso mesmo, que não iria ter mais outra ação criminosa? Foi por causa das orações que eu fazia dentro de casa, por eles, por mim, por todos, né? Aí eu achava isso, entendeu? Eu achava isso.
e eles não conseguiram levar objetos de valor, né? A moto não foi encontrada, eles levaram bolsas e também um ferro de passar, né? Algo que relativamente simples e barato. Sim, mas depois, pelo segundo, eles não levaram o bujão, levaram a minha TV, levaram algumas coisas a mais, entendeu? Que meu filho não encontrou em casa, entendeu? A TV, outras coisas a mais, o que, David, o que ele levou? Então, pelo que a gente entendeu, na primeira investida, que seria o arrombamento, eles levaram, Gernan, coisas baratas. Mas quando foi à noite que eles retornaram à casa, e eles retornaram com muita facilidade, se a gente estiver trabalhando com a possibilidade que são as mesmas pessoas. Porque a porta já não tinha sido arrombada de tarde, então quando foi à noite que eles retornaram, ela não tinha consertado a tempo. Então eles entraram com uma facilidade. E aí dessa segunda vez, eles levaram outros pertences, botijão de gás, televisão, houve agressões físicas e talvez até um estupro. Só o laudo da perícia que vai poder comprovar se houve violência sexual. Gernan. Ato realmente absurdo. É claro que precisa ter a constatação, já que ela diz que desmaiou e não sabe se realmente foi ou não estuprada, mas já foi feito o exame de conjunção carnal no Instituto Médico Legal. Essa questão da impunidade, me parece isso. A impunidade, a pessoa vai uma vez, vê a facilidade, né, vê que não há punição, uma punição rigorosa, porque infelizmente é dessa forma aqui, com esse tipo de crime que acontece, onde a pessoa dentro de casa, seja lá onde for, não se sente seguro. Isso é um verdadeiro absurdo. Dentro de casa, aí invade pela manhã, invade à tarde, invade à noite. Parece uma casa de mãe Joana, onde o cara mete a porta, entra, subtrai objetos lá e absolutamente não dá em nada. Em nada. Uma punição dura. O que falta é justamente isso, é rigor na apuração, com punição, nada de estar brando, porque senão como é que o cidadão vai se sentir seguro dentro de casa? Se na rua a gente já vive essa violência que nós estamos enfrentando aqui e dentro de casa você também não se sente seguro porque pode vir um grupo criminoso, bater na porta aqui, arrombar a porta, entrar, invadir, fazer o que quiser dentro da casa, inclusive com a possibilidade de estuprar, porque o exame de conjunção carnal foi feito. Se houve estupro, quer dizer, já é um agravante maior ainda no crime monstruoso que foi cometido por esse grupo que entrou dentro dessa residência, que entrou nessa residência aí. Então isso precisa ser apurado pela polícia com punição. Eles acreditam, Renata, que é justamente essa questão, a violência, o combustível maior, essa impunidade, é a pessoa aprontar, é a pessoa fazer, é a pessoa tocar o terror e não dá em nada, Renata. Eu vou até perguntar isso a ela, Gernan, mas com certeza, né? É tanto que ela está com muito medo. Se ela está com muito medo de estar aqui, na presença da gente, da imprensa, ela ficou assustada desde quando a gente chegou, com medo de qualquer movimentação. Quando passa um veículo, ela fica de alerta, com medo que alguma pessoa ligada a esses homens apareça. Então, essa sensação de impunidade dá esse medo a ela. E essas pessoas se aproveitaram inicialmente de um momento em que ela tinha passeado com o cachorro, e normalmente quando a pessoa passeia com o cachorro não vai para muito longe, então a senhora poderia até retornar para casa enquanto eles estavam lá na residência. Depois eles retornaram à noite e viram a facilidade de entrar. Gernan está perguntando sobre essa sensação de impunidade. São tantos crimes que acontecem e muitas vezes fica por isso mesmo, né? A senhora pensa que essa sensação de impunidade, de que as pessoas cometem crimes e depois vão novamente às ruas, faz com que esses homens, essas pessoas criminosas, elas ajam naturalmente, elas repitam essas ações? Sim, com certeza. É isso que eu acho. Eu acho, minha filha, porque os policiais, não desrespeitando nenhum, eles prendem e soltam. Aí os bandidos ficam tudo soltos, fazendo crime na rua, se aproveitando da fragilidade de muitas pessoas, de cidadão, cidadã, entendeu? Crianças, até crianças, tá, entendeu? Tem roubo com facilidade, entendeu? Eu não tenho muita palavra, entendeu? Então a senhora acha que, por tudo isso, né? Por isso que a senhora está falando, essa sensação de impunidade faz com que esses criminosos, eles ajam de uma maneira muito natural e eles se sintam à vontade para cometer essas práticas criminosas. Isso, eu acho isso sim, e toda a população, viu? Só sou eu não, é toda a população. Estão com muita facilidade,
de roubar, de estrupar, de pintar e bordar no mundo. O mundo está um mundo do crime. Só Jesus Cristo. E a polícia que vai agir na terra. Se Deus quiser, em nome de Jesus, não vai ficar... Isso aí não vai ficar impune não, porque Jesus vai, com a mão divina dele, ele vai abençoar e os policiais, eu tenho fé em Deus que os policiais vão agir e vai conseguir prender um a um. E a polícia vai ter muito trabalho para investigar tudo isso, porque a gente não está falando de um crime só. Foram vários crimes, segundo os familiares. Houve o arrombamento inicial, depois eles retornaram à casa na parte da noite. Agressões físicas, tem ainda a possibilidade de um estupro. Imagina, para uma mulher ser estuprada, para qualquer pessoa, né? Mas para ela, de 58 anos, que mora sozinha em casa, essa sensação de que, será que eu fui estuprada? Imagina essa violência para o corpo dela, para a mente também. E aí, além disso, dias depois desses crimes, os homens, que seriam esses mesmos, retornaram à casa e incendiaram a residência. Então, é uma situação em que a polícia vai precisar investigar bem. Por meio de nota, mandou para a nossa produção, dizendo que já abriu um inquérito para investigar esse caso. As investigações vão seguir até a elucidação desse fato. A família vai retornar à delegacia, porque inicialmente foi na delegacia de Paulista, conseguiu registrar o boletim de ocorrência, mas vai para a delegacia do Varadouro, em Olinda, já que aqui a cidade de Tabajara é em Olinda. Então a gente vai acompanhar, Gernan, essa situação, ver esse desdobramento da investigação da Polícia Civil para chegar nesse denominador comum, que é a identificação desses criminosos e a prisão diante de todos esses crimes que eles teriam cometido a essa senhora e também na casa dela. Gernan. Ok, Renata, volto já contigo. Ou há essa investigação com punição, né, na identificação de todos os elementos envolvidos nessa ação criminosa, ou eles vão continuar fazendo, porque até agora não foram interrompidos. É praticando crime na série, assim, olha, na sequência, né, e com gravidades, com proporções ainda maiores. Né? Por último, ainda atearam fogo dentro da residência. Então tem que se dar um freio, um basta nesse tipo de ação criminosa que vem acontecendo aí na região. E é isso que a gente vai cobrar aqui no nosso Balanço Geral, hein? Olha, deixa eu girar aqui com informação e você sabe que o ao vivo é sempre prioridade aqui, é a marca do nosso Balanço Geral. Gente, um falso técnico de concerto de TV faz 7 vítimas em Jaboatão dos Guararapes. Ele desmonta o televisor da vítima, diz que precisa consertar, recebe o dinheiro e desaparece. Nosso repórter Anderson Souza está ao vivo e traz os detalhes para a gente a partir de agora. Anderson, muito boa tarde, hein? Boa tarde para você, Gernan, e para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Olha só, de fato foram várias vítimas, né, que esse homem, esse falso técnico de eletrônica já fez nos últimos dias. Sábado agora, ele inclusive veio na casa de uma das vítimas que a gente vai conversar, a gente veio em Jaboatão dos Guararapes. Essa mulher estava precisando consertar uma das 2 TVs dela que estão quebradas e ela tem um filho autista, não podia sair de casa para levar o televisor para uma assistência técnica e procurou o serviço na internet, né, de técnicos que atendiam em casa e achou o anúncio desse suposto falso técnico. Ela chamou, pediu para que ele viesse na casa dela, ele olhou a televisão, avaliou, abriu, disse que se tratava de um problema na placa mãe da televisão e sem essa placa mãe a TV não funcionava. Então ele cobrou aí R$240 para consertar o televisor. Ela disse, mas ora, você vai consertar hoje ainda, vai voltar? Ele disse, eu vou comprar a peça e volto para consertar a sua televisão. Pediu que ela desse 50% do valor, né? E ela prontamente pagou lá R$120. Só que esse homem nunca mais voltou. Ela entrou várias vezes em contato e não tem mais retorno. De fato, quando se tratou desse serviço que deveria ter acontecido no sábado na sua casa, o que o suposto falso técnico falou com você? Ele responde suas mensagens, não responde mais? Boa tarde. Boa tarde. Ele não responde minhas mensagens. Automaticamente ele bloqueou o Zap. E eu pedi para ele, pelo menos para ele jogar a placa, deixar a placa. E ele não responde nada, entendeu? E ele não fez só a mim de vítima, ele fez diversas vítimas. Eu postei a foto dele no Facebook e 17 pessoas entrou em contato comigo, dizendo que ele fez a mesma coisa com essas pessoas. Ele entra na casa da pessoa,
diz que vai voltar, que vai consertar a TV. Tem pessoas que ele diz que leva a placa porque a pessoa permite, e tem pessoas que não permite que ele leve a placa e ele pede água e bota a placa dentro da bolsa. Foi o que ele fez com a senhora. Ele pediu a água, a senhora, enquanto buscava, ele retirou a placa da sua televisão? Pegou a placa da minha televisão, colocou na bolsa e depois pediu mais água. Aí foi quando ele cometeu outro furto, né? Que desapareceu o relógio, né, meu, e o meu colar de ouro. Bom, esse é o relato de apenas uma das vítimas, Gernan. Essa que inclusive não quer se identificar porque tem um filho, tem medo de que aconteça alguma coisa. Ela disse que ele, de fato, inclusive entrega recibo do serviço, com inclusive endereços, informações erradas, o CNPJ não consta, não é verdadeiro. E no momento em que ele pede mais água, por exemplo, como fez com ela, ele sai subtraindo coisas, pertences das casas dessas vítimas. Você chegou a procurar a polícia, formalizou uma denúncia, o que aconteceu? Formalizei a denúncia, né? Porém não na delegacia, porque quando eu cheguei na delegacia, o policial falou que eu fizesse pela internet, né? Porque assim, a gente não paga a polícia, na verdade, para ser bem recebida, né? Eles mandaram, eu estava lá sentado, conversando, sem fazer nada, na verdade, e disse, não, olha, esse tipo de denúncia é pela internet. Então, assim, eu achei um absurdo, porque eu, por minha conta própria, eu consegui tudo sobre esse homem. Ele dá o nome de Ricardo Lopes, só que o nome dele não é Ricardo Lopes, certo? O nome dele é Jaimerson Lopes dos Santos. Ele já foi preso, né? Eu tenho a ficha criminal dele, certo? Ele já foi preso 2 vezes, ele é reincidente e ele está solto, entendeu? E tem uma prisão dele que foi um crime muito parecido. Então, o furto é furto de TV. Então, assim, uma pessoa que comete crimes, está solto, eu tenho até o endereço dele, eu tenho tudo sobre ele, e a polícia, em vez de me atender, né, procurar direitinho, para ver se investiga, para ouvir outras vítimas, não se interessou, pediu para eu ir prestar a queixa na internet. Eu até disse a ele, eu não sei prestar queixa por internet. Ele disse, não, mas qualquer lan house faz a queixa, entendeu? Então, assim, eu achei muito absurdo isso, certo? Porque a gente está à mercê dos bandidos, certo? E eu só estou denunciando para outras pessoas não ser vítima dele, porque tem um caso mesmo de um rapaz que ele levou 2 iPhones do rapaz, certo? Pediu água e levou 2 iPhones do rapaz. E fora a placa, fora o dinheiro que ele pede 50% a todo mundo, né? Tem pessoas que dá a placa porque quer, mas tem pessoas que não dá, né? Eu tenho foto dele, eu tenho tudo, eu não sei se pode mostrar foto, certo? Mas eu tenho tudo sobre ele, entendeu? Tem vídeos dele saindo da casa de algumas pessoas, tem câmera de circuito de TV, tem pessoas que são do Cabo Santo Agostinho, pessoas de Olinda, pessoas de Muribeca, pessoas do Imbura, porque quando eu postei a foto dele no Facebook, todo mundo me procurou. Todo mundo falou comigo, mandaram vídeo para mim, mandaram tudo que podiam mandar sobre ele. Eu tenho vários boletins de ocorrência, que o pessoal está tudo mandando números de boletim de ocorrência, né, que fizeram, entendeu? E é isso. Olha, Gernan, as vítimas desse falso técnico de eletrônica, né, que diz que conserta a TV, criaram um grupo no WhatsApp, elas estão se comunicando, né? Como falou aqui a nossa entrevistada que não quer se identificar, ela chegou até ir a uma delegacia e foi orientada a prestar o boletim de ocorrência pela internet. Ela disse que não teve uma atenção devida lá dos policiais, dos agentes, para formalizar essa denúncia, mas fato esse que outras vítimas têm aparecido desde que ela postou que o que aconteceu com ela no último sábado, em que chamou esse técnico, que ela não podia sair de casa em função de ter um filho com autismo, né? E foi vítima dele. Ele pegou 50% do valor que seria do conserto, foi embora e não voltou mais. Além disso, levou uma placa da televisão dela, né? Permanece com a TV quebrada, sem funcionar. Levou também uma corrente de ouro e um relógio.
esse modus operandi que é relatado por essa vítima aqui também vem sendo relatado e contado por outras pessoas que também teriam chamado esse falso técnico. Ela estava me contando, inclusive, que quando volta para pesquisar o perfil dele, na verdade, tem várias contas, vários perfis do mesmo homem nas redes sociais, né? Exatamente, tem mais de 20 perfis dele, ele vendendo placas, certo? Depois que eu fui lesada, eu consegui identificar esses perfis. Tem uma menina que foi lesada por ele, que ela identificou a placa da televisão dela, que tinha uma manchinha, e ele botou para vender. Ela falou com ele, só que eu acho que ele localizou, né, uma foto do esposo dela com ela e não respondeu. Entendeu? E ele dá essa nota aqui, ele dá essa nota, certo? Essa nota aqui, ele dá a todo mundo, entendeu? Essa mesma nota, certo? E é isso, ele tem... Eu posso mostrar a foto dele? É melhor não, agora não. Eu não sei se a gente não pode mostrar a foto, daqui a pouquinho a gente volta com essas informações, inclusive, porque a gente precisa ter muita certeza de que está apontando uma pessoa que é culpada de algo ou não. Imagina, Jana, a gente já trouxe aí várias matérias, várias reportagens de que alguém foi linchado injustamente, alguém foi acusado injustamente, então a gente entende que precisa noticiar um crime como esse, que a polícia precisa apurar de fato, entende que vítimas estão sendo feitas aí afora, né, por causa desse falso técnico de televisão, mas fica aí, inclusive, a informação para que a polícia apure melhor, né, porque tem muitas pessoas relatando esse crime, inclusive formalizando boletim de ocorrência desse homem que está anunciando aí que conserta a televisão na casa das pessoas, mas acaba furtando também outros pertences. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, Gernan. Ok, Anderson, eu volto já com você. Deixa eu só explicar aqui para os nossos telespectadores aqui, não é ninguém protegendo bandido, nem passando a mão, alisando cabeça de bandido, não. Né? Porque quem comete esse tipo de crime aí não é técnico, o cara se passa por técnico e vai lá para furtar. Essa é a realidade. É que nós temos algumas restrições, algumas limitações, né, juridicamente falando. Então, isso precisa ir para a polícia, todas as informações para a polícia investigar e aí sim a autoridade policial divulgar. Né, divulgar para ajudar no trabalho de identificação, de localização. A polícia já investigando e não tendo dúvidas nenhuma da participação dele em vários outros crimes também. Mas o bom é justamente esse grupo, é quem foi vítima procurar sim a polícia para poder deixar o inquérito policial, para que a polícia investigue e o inquérito policial ele fique muito robusto. Quanto mais vítimas, mais aumenta a robustez do inquérito policial. Para identificação, para localização, e é claro que a polícia, com o trabalho de investigação, tendo a certeza absoluta, não que ela não tenha certeza, ela tem a certeza sim, porque ela foi vítima. Porque ela foi vítima, ela tem a certeza, ela que fez o contato, ela que teve o contato direto com a pessoa, foi ela que abriu as portas e a pessoa entrou na residência dela, ela tem a certeza absoluta, sem sombra de dúvidas, tá certo? Ela tem a certeza absoluta, mas é que isso tem que ser feito através da polícia. Então a gente vai ficar aguardando esse trabalho policial, hein? Olha, eu volto com um caso, a gente sai de um golpe agora e já vai retornar para um outro golpe também, de pessoas que compraram ingressos revendidos em comentários do Instagram de uma empresa de festas aqui no Recife. O problema é que eles confiaram nas pessoas que estavam revendendo esses tickets e aí não compraram pelo aplicativo oficial do evento. Nosso repórter Renato Barros traz informações atualizadas. Renato. Estou de volta aqui, Gernan, para falar a respeito desse assunto, porque é muita gente, são pelo menos 10 vítimas que estão relatando que passaram por esse tipo de problema. Já tem um caso de pessoas que ficaram constrangidas com a situação, que preferiram não falar a respeito disso, mas que também tomaram prejuízo. O que é que a gente acaba subentendendo nessa situação? De que o número de pessoas lesadas, não apenas nesse evento, mas também em muitos outros que podem ser realizados, não só no Recife, mas também em outros estados, pode ser muito maior. Por quê? Porque essa plataforma de venda de ingressos, ela também faz essa comercialização para muitos outros shows, apresentações, enfim, os mais diversos tipos de eventos. Deixa eu chamar mais uma vez aqui a Francilene para conversar com a gente sobre o seguinte. Ela, quando entrou em contato com o criminoso, com o golpista, ele chegou a te fazer até mesmo uma proposta inusitada, querendo te forçar a trazer mais vítimas. Como é que foi? Então, o que acontece? Ele me bloqueou
E aí eu pedi para um amigo entrar em contato com ele, sondar, né, se tinha mais ingressos e ver se de fato se tratava de um golpe. E aí, depois de muita conversa, ele me desbloqueou, porque a pessoa mostrou que já sabia, né, que eu estava sendo vítima. E aí ele me desbloqueou e começamos a conversar. E aí eu já fui pedindo para ele devolver o meu dinheiro. E aí ele disse, arruma uma nova cliente para mim que eu te dou. E no final das contas, ele ali queria apenas ampliar o golpe, né? Exato. Inclusive ele tinha acabado de fazer uma vítima, porque eu recebi o print através desse meu amigo. E aí eu até falei, eu disse, olha, eu sei que você aplicou um golpe em fulano, nessa foto aqui, mandei o print para ele, porque eu não sabia o nome, na verdade, né? Eu fiz o print do print e mandei para ele. Eu disse, não acabou de dar o golpe nela, então me paga. Aí ele fez, não, arruma outra cliente que esse dinheiro aqui eu já... É como se assim, é uma quadrilha, como se eles recebessem o dinheiro e já fossem compartilhando entre outras pessoas para o dinheiro não ficar naquela conta. Até porque eu recebi um contato como um Pix, uma quase vítima que foi alertada, né, graças a esses comentários, como a Vilmara comentou, esses comentários que a gente colocou o alerta no Instagram do evento, foi vítima, quase vítima dessa pessoa que eu fui, era outra chave Pix e assim foram se espalhando várias chaves Pix. Basicamente da mesma pessoa. E aí, o que é que a gente pode dizer? A polícia ela mandou nota, né, a respeito desse assunto, dizendo que registrou, né, no dia 27, por meio da internet, por meio pela delegacia virtual, né, ocorrência de estelionato, fraude, e que a vítima, né, a Francilene, ela comprou um ingresso que foi entregue por meio de um aplicativo e, posteriormente, né, a vítima descobriu que esse ingresso ele foi cancelado e que as investigações elas foram iniciadas. No caso da Wilmara, a mesma coisa, o mesmo tipo de problema, só que no caso dela foram 4 ingressos, foram 4 entradas e que as investigações elas também foram iniciadas. Qual é a sensação que fica para uma pessoa que estava toda na expectativa e acabou sendo vítima de um golpe? Olha, é frustrante, principalmente porque as empresas responsáveis, elas simplesmente dizem que lamenta o fato, né? E eu mandei o perfil da pessoa que eu tinha sido vítima, mandei vários pedidos de ajuda e eles não emitiram nada, pelo menos dando um novo alerta. Gente, cuidado, como vocês podem verificar, porque como você já falou, isso é uma coisa que acontece em todo evento vai ter isso. Enquanto eles insistirem em deixar em plataformas virtuais esses ingressos, vai continuar acontecendo isso. E aí eles não emitiram nenhum para a gente reconhecer o ingresso, se, olha, vê o organizador, esse organizador mesmo, sabe? Tanto é que o meio e da Vilmara são 2 organizadores diferentes que usam o nome da mesma empresa. Então, assim, existe uma falha aí dentro, né? E simplesmente eles só dizem que lamenta e não se responsabiliza e pronto, e a gente que fica a mercê, né, com prejuízo. Deixa eu chamar o Wilmar aqui para conversar com a gente também, porque a sensação que fica é muito complicada, né, Wilmar? Porque todo mundo fica na expectativa e você foi na porta do evento e descobriu que ali o seu ingresso ele não era mais válido. Isso, então, eu sofri um constrangimento, né, eu fui na fila retirar as camisas e as pulseiras. E aí ali, no momento em que eles foram ler o QR Code dentro do aplicativo, eles detectaram que o código correspondente não era válido. Ou seja, o ingresso tinha sido cancelado, na verdade. Aí vieram outras pessoas falar, né, dizer, olha, não vamos poder te dar, entre em contato com a plataforma e tal. E eu fui embora. Mas ali já foi assim, um desapontamento muito grande a questão da gente ter, além de ter levado o golpe, a organizadora do evento também, assim, a meu ver, ela não teve qualquer empatia pelo que vem acontecendo e eu ainda acho que eles têm sim conhecimento do que ocorre e podiam divulgar melhor para a gente ficar mais atento. Os alertas devem ser mais frequentes. Sim, exatamente. Deixa eu chamar a Luana também, Luana que é advogada que está representando, né, as vítimas desse golpe, algumas das vítimas. É preciso aumentar esse nível de alerta e também verificar a vulnerabilidade dessa plataforma, né? Sim, fica claro, fica evidente que há uma negligência dessas empresas, tanto quanto da plataforma que divulga os eventos, que organiza o evento, porque esses golpes acontecem na plataforma digital da rede social da organizadora do evento, e também a plataforma digital que divulga e faz também essa troca de titularidade, porque se não houvesse ou tivesse uma limitação dessa troca de titularidade, se não houvesse o cancelamento posterior à troca de titularidade, esses golpes não aconteceriam e os consumidores não seriam lesados. Veja só, o que é que a Luana está querendo dizer aqui, que eu particularmente eu concordo. A partir do momento que você tem esse mecanismo de transferir o ingresso,
Isso facilita bastante. Você compra, de repente não vai mais e quer repassar para uma outra pessoa, você faz esse repasse, não tem problema nenhum, pelo menos no meu ponto de vista. Agora, se você faz essa transferência e depois que você faz a transferência, você tem o poder de cancelar, é aí que é o ponto de vulnerabilidade na prática e que esses golpistas estão utilizando para justamente fazer vítimas, causar prejuízos a essas pessoas. Gernan, tem uma pergunta, pois não? Isso, Renato, eu gostaria de saber o seguinte, por quanto foi comprado o ingresso e quanto era vendido o ingresso direto na plataforma também. E isso que você falou, Renato, é extremamente interessante e eu gostaria dessa confirmação também. Então, eu compro o ingresso nesse aplicativo, como eu já comprei também. Aí eu resolvo vender, transfiro a titularidade, sai de Gernan e vai para Renato Barros. A partir do momento que essa titularidade vai para você, Renato, eu continuo tendo autonomia de entrar na minha conta nesse aplicativo e retornar essa titularidade para mim ou passar ela para um outro terceiro também? Porque a partir do momento que eu transfiro a minha titularidade para você, você que deveria ter autonomia, né? Deixa eu chamar aqui a Francilene. Transferiram para o seu aplicativo o ingresso, estava lá. Depois o que é que aconteceu? Então, o ingresso estava lá, tanto é que eu só paguei depois. E aí, quando foi no domingo, eu recebi o e-mail dizendo que o evento tinha sido cancelado. Automaticamente procurei as duas empresas e assim foi passando. A transferência foi cancelada? A transferência, alguns dias depois, eu recebi de outro e-mail. Na verdade, assim, foi até engraçado o e-mail, porque dizia: o seu ingresso está disponível. E aí, quando eu clicava, dizia cancelamento. E aí mostrou o ingresso para mim, cancelado. De fato, eu não tinha mais acesso a nada, não estava mais disponível no aplicativo. E engraçado também é que no sábado, no dia do evento, não sou eu, mas como as outras vítimas, a gente recebeu um alerta da empresa, né, do aplicativo, falando sobre o evento. E aí, quando eu cliquei no aplicativo, mostrava o ingresso. E aí, quando eu entrei na plataforma em si, não estava o ingresso lá. E quando eu cheguei no evento, eu fui para o evento e mostrei o QR Code. Primeiro, quase me vetaram, porque disseram que eu já estava com a camisa e para que outro? E eu disse, não, é porque eu tenho outro ingresso. E quando eu mostrei o QR Code e pedi para a pessoa ler, mostrou, algo deu errado. Ou seja, de fato, aquele ingresso que estava apresentando para mim, que eles me mandaram de alerta, estava cancelado. Ou seja, é a vulnerabilidade presente na plataforma. Daqui a pouquinho eu trago a resposta em relação aos valores dos ingressos, viu, Gernan? É com você. Ok, eu volto rapidinho, Renato, com você. Olha, eu peço, inclusive, que as pessoas deem prioridade a comprar direto na plataforma, sem interferência de terceiros. Agora, veja bem, que há uma falha na segurança da plataforma, sem sombra de dúvidas, há essa falha. Por quê? Se eu sou titular da conta, se eu comprei no primeiro lote, segundo lote, terceiro, não importa, se eu comprei, a partir do momento em que a plataforma, ela permite que você mude a titularidade, mudando a titularidade significa que você vendeu aquele ingresso seu. Por um motivo ou por outro, você não pode mais ir ao evento e você vendeu, né? Existem duas modalidades. Você mandando o QR Code com a mudança da titularidade ou, de repente, o cara quando compra no dia do evento, depois que você pega camisa e pulseira, aí é diferente. Aí você diz, olha, tem uma camisa e uma pulseira. Venda presencial, você vai de encontro à pessoa, a pessoa está aqui a camisa, está aqui o ingresso e está aqui as pulseiras. Aí é mais difícil de ser aplicado o golpe. Agora, com essa mudança de titularidade, se tira do meu nome e vai para o nome de outra pessoa, deveria, por questão de segurança, ser permitida a mudança de titularidade uma única vez. Ou quando você muda a titularidade, você não tem mais autonomia de fazer qualquer tipo de mudança. Se mudou a titularidade de uma pessoa para outra, é essa outra pessoa que pode, porventura, fazer a mudança mais uma vez. Mas aí você perde a autonomia, porque senão muitas pessoas vão acabar caindo nesse tipo de golpe, hein?